meu nome é Raquel, sou professora de História e na aula de hoje, que na realidade é mais uma conversa, eu gostaria de realizar com vocês algumas reflexões, um recorte interdisciplinar. Então, no primeiro momento, eu gostaria de destacar com vocês, o primeiro ponto, que é o ponto da gente fazer uma reflexão sobre essa ideia de descobrimento. Ainda existe alguma vertente dentro da historiografia que fala que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, no que hoje na Terra é chamada de Brasil, e isso foi um grande descobrimento. Entretanto, a gente precisa refletir, descobrimento para quem? Quem é que descobriu o quê? Porque se a gente parar para pensar, vamos ver que nessa terra que hoje nós moramos, que hoje é chamada de Brasil, já existiam pessoas aqui, que são as aldeias indígenas, cada um com seus aspectos culturais, que aqui moravam. E que para essas pessoas, para esses habitantes, não foi um descobrimento de fato. E se a gente parar para ver as consequências da chegada desses portugueses, na realidade, para essas diversas aldeias, foi de fato uma invasão, porque logo em seguida aconteceu um confronto entre portugueses e esses diversos povos nativos, e esse confronto teve como consequência um massacre, um genocídio, porque as armas dos portugueses eram superiores, e eles foram mortos nesse embate, além de ocorrer também uma guerra biológica. A chegada dos portugueses no Brasil e dos europeus de uma maneira geral, na América do Sul, chegam também doenças, e essas doenças vão ajudar a dizimar a população indígena de uma forma muito brutal, porque eram doenças contra as quais eles não tinham, não estavam acostumados a lidar. Então, do ponto de vista cultural, não tinham tecnologias, maneiras de lidar com aquelas doenças, e do ponto de vista biológico, como existe entre os índios sul-americanos uma certa homogeneidade, a capacidade de identificação desses parasitas pelo organismo é menor do que em relação a outras populações, que são mais misturadas, mais miscigenadas. Então, qual é o resultado disso? Epidemias se alastraram, se espalharam entre as populações indígenas. Gripe, sarampo, coqueluche, poliomielite, tuberculose, sífilis, foram doenças que dizimaram muitas populações indígenas. É importante lembrar também que no livro 1499, um ano antes do descobrimento, os autores, historiadores e antropólogos nos lembram que aldeias mais complexas, organizadas até na Amazônia, com uma aldeia central e ramificações para aldeias menores, essas aldeias talvez tenham desaparecido por conta dessas epidemias que os portugueses trouxeram. Como eles chegaram pelo litoral, as doenças teriam se alastrado pelo continente e chegado até esses povos, e essas aldeias simplesmente desaparecido. Aldeias que tinham até agrofloresta e criação de peixes, segundo as pesquisas. Por quê também? Porque havia uma mobilidade grande de indígenas. Então, antes dos portugueses chegarem, as doenças já chegaram lá. E quando eles chegaram, os portugueses e outros europeus, já não haviam mais as aldeias com essa diversidade toda. Além de terem perdido as suas terras, e ainda sofreram com a escravidão, porque muitos desses povos nativos, eles foram escravizados. Como exemplo, nós temos as guerras justas, que foram guerras legais, onde a Igreja Católica permitia que muitos desses povos nativos fossem escravizados caso eles não quisessem se converter ao catolicismo. Então aconteceu um massacre físico e também um massacre cultural. Os moradores originários desta terra foram chamados índios por causa da ideologia do colonizador, ou seja, foi um colonizador com os seus
pensamentos de colonizador, com sua ideologia de invasor, é que criou a palavra para dar nome a um outro grupo. Quando alguém cria uma palavra para dar nome a um grupo, ele está se sentindo dono, ele está se representando como dono desse outro grupo. Além disso, uma outra representação se constrói em cima da palavra índio, quando, na tentativa de subordinar os indígenas originários desta terra, os europeus começaram a usá-los como moeda, então a palavra índio ganhou um valor monetário também. Então, índio acaba sendo representado na linguagem como aquele que pode ser trocado, como aquele que pode ser negociado. Então, quando se fala uma palavra, ela não tem um sentido só daquele do dicionário. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é uma consequência desse massacre histórico, que é a resistência cultural, né, desses povos, dessas aldeias indígenas que estão acontecendo desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Uma dessas formas de resistências é a preservação da sua cultura, que é riquíssima. Por exemplo, no Brasil, mais de 30 mil habitantes falam diversas línguas nativas, desses povos nativos, como, por exemplo, Guarani, o Chavante, Yanomami, que são línguas faladas ainda por esses povos, e essas línguas guardam um enriquecimento cultural muito grande, porque elas expressam conceitos que nos mostram, que nos ensinam a forma com que esses povos têm de lidar com a terra, com o outro, a visão de mundo, o conhecimento deles. Existe uma tensão no uso da palavra índio e ela é muito séria. Então eu tenho uma palavra índio que representa negativamente os moradores originários aqui do Brasil. Eu tenho a palavra, no mesmo lugar, a palavra índio, que é um metal da tabela periódica, e tenho no mesmo lugar a palavra índio, que representa o próprio povo indígena ou os próprios povos indígenas. Isso tudo confunde a nossa cabeça. Tanto é complicado esse uso e tanto é negativo esse uso do termo índio, que no sentido conotativo ou no sentido figurado, em algumas regiões brasileiras, a palavra está associada a coisas negativas. Aí você pode se perguntar, mas como a palavra índio pode significar um metal, se a tabela periódica só começou a ser pensada lá nos anos 1800? Os nativos desta terra não foram vistos pela primeira vez lá nos 1500? Para explicar isso, a gente precisa ir de novo na formação das palavras. A palavra índio relacionada ao metal, ela tem origem no latim, não tem a mesma origem lá na palavra índio, que está relacionada às Índias. A palavra índio relacionada a metal está relacionada ao latim índigo. E se você for pesquisar o significado da palavra índigo, é um tipo de azul. Se você pensa então que aquela palavra relacionada à tabela periódica de química representa aquele índio que era vendido e comprado e que por isso é um metal, não é por isso. São palavras de origens diferentes. Então, é também por causa disso, dessa confusão toda, que os líderes indígenas que estão no lugar de atuação, que estão no lugar de posicionamento, começam a requerer para si o termo indígena.
Então a palavra indígena, no nascimento dela, ela designa os povos aborígenes, autóctones, nativos, aqueles que viviam numa área geográfica antes da colonização daquela determinada área. Ela significa, na sua formação, índio dentro, gena, de gens, de genética, nascido. Então, indígena, nascido dentro. O oposto de indígena seria alienígena. Quando eu falo alienígena, no que você pensa? Num extraterrestre, ou seja, num fora da Terra. Então, indígena, dentro da Terra. Alienígena, fora da Terra. Representar esses nativos, representar os primeiros moradores do Brasil como indígenas é uma atitude ideológica, ou seja, ela mostra de que lado nós estamos. Então, preservar os seus rituais, essas línguas, o seu direito à terra é fundamental, não apenas para pagar uma dívida histórica, né, que é o massacre que aconteceu com esses povos, mas também para enriquecimento do patrimônio cultural brasileiro e até da humanidade, porque guarda em si esses povos muito conhecimento que vale a pena ser estudado e ser preservado. E a toada, que foi analisada numa outra aula, que apesar de falar a favor dos indígenas, tinha por título Índio do Brasil. Uma coisa é um indígena que está na sua própria causa, e porque a palavra índio, índio, índio foi repetida para ele e para nossa sociedade durante 500 anos, ele acaba incorporando essa palavra ao seu dicionário e acaba dizendo: isso tem um valor. Agora, uma outra coisa é uma notícia de jornal abrir uma chamada na sua manchete no sentido pejorativo, dizendo: índio não ajuda o Brasil a evoluir. Ou aquele passeio foi um passeio de índio, quando se quer dizer que o passeio foi um passeio ruim, foi um passeio difícil. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês ainda é a resistência nos dias atuais através da lei. Porque no Congresso atualmente, né, está tramitando uma PEC, a PEC 215, que vai ter como consequência um retrocesso com relação ao direito que esses povos nativos têm às suas terras, né? E aí a gente para pensar que a invasão que aconteceu lá no passado ainda continua acontecendo nos dias atuais com essa PEC. Estudos científicos mostram que as áreas demarcadas, né, indígenas, esses territórios são mais preservados, a natureza é mais preservada. Por quê? Porque os indígenas têm uma cultura que os leva a entender a natureza como parte deles, eles como parte da natureza. Então eles veem a floresta como fonte de alimento, de frutos, de folhas, de plantas medicinais, de raízes, e também o local onde vão realizar o cultivo de alimentos. Não é à toa que eles chamam a floresta Mãe Floresta. Por conta desse entendimento, eles pegam somente aquilo que necessitam, aquilo que precisam da floresta, o alimento, né, a caça, o que é necessário. Eles não acumulam, né, não têm ideia de propriedade. Isso vai ser um conflito quando chega o homem branco, o pensamento ocidental, com essa ideia, essa relação, né, com a natureza, esse pertencer, né, diferente do homem ocidental. No Brasil existem atualmente 896.917 indígenas, segundo o IBGE, né? E apenas 517.383 vivendo em aldeias ou aldeamentos.
Porque nós temos indígenas urbanos, indígenas que perderam suas terras. Os indígenas que vivem em aldeamentos, muitos deles não estão em territórios demarcados. Na verdade, uma grande maioria, e mais territórios precisam ser demarcados. E muitos deles se encontram em situação paupérrima. Por quê? Porque estão naquele território que muitas vezes não é a área original deles, né? E foi tudo desmatado em volta. Então, a forma como eles tinham de obter alimento foi prejudicada. A caça, a pesca, o plantio, enfim. Essa PEC, novamente, é uma invasão, porque ela permite que a grilhagem aconteça novamente nas suas terras, e ela tem como consequência a invasão de suas terras por parte de fazendeiros, mineradores, e ainda vai impedir que a demarcação de suas terras indígenas, de suas reservas indígenas, avance. Então, além deles perderem terras, eles ainda vão ficar imensamente fragilizados e suscetíveis a novas invasões. Então a gente precisa entender que, dentro da perspectiva dessas aldeias, desses aldeamentos indígenas, essa invasão ela perpetuou ao longo da história do Brasil, e nos dias atuais ela ainda continua acontecendo, agora através de aparatos legais, através da justiça. O coronavírus é um grande perigo para as populações indígenas hoje, e é necessário que o governo federal restrinja ao máximo o contato do homem branco ou das populações das cidades com esses povos. Os que têm como se alimentar pela caça, pela pesca, ficarem isolados nas suas aldeias. Os que precisam ir à cidade porque a natureza em volta já foi devastada, é necessário que se leve alimento até eles para eles poderem se manter isolados e não adoecerem, ficarem com saúde. E a gente chama atenção para a gripe, porque a gripe chegou recentemente, há 5 anos atrás, povos isolados vieram procurar ajuda porque estavam sendo dizimados pela gripe. No interior de São Paulo, no início do século XX, 1902, 12, por aí, também aldeias sendo dizimadas por infecções que consideramos até de certa maneira simples, né? Sarampo também, Povoari, lá do lado do Rondônia, né? Atacado por sarampo. Esse povo, né, ele só estabeleceu contato com o homem branco em 1956, e daquele ano até 1964 a população, que era de 1.000 indígenas, caiu para 399 devido às doenças resultantes do contato com o homem branco. É importante a gente deixar claro que as populações indígenas do Brasil são mais frágeis que os homens brancos ou a população negra. Eles não são mais fracos. Quando a gente fala em uma maior homogeneidade genética, a gente quer falar isso no sentido do aspecto imunológico, do sistema imunológico, no que se refere à identificação de parasitas que causam epidemias em outros continentes. A gente tem que pensar o organismo como um todo. O organismo dos índios nativos, dos índios sul-americanos, dos povos originários, esse organismo é extremamente adaptado aos biomas aqui presentes. Então eles são adaptados a viver na floresta amazônica, no cerrado, na caatinga, nos pampas, no Pantanal, nos outros biomas que encontramos no Brasil e na América do Sul. E eles desenvolveram ao longo do tempo conhecimentos milenares para lidar com doenças que eles acabavam adquirindo aqui, mas que não eram doenças que geravam epidemias, não eram epidêmicas. Então eles têm toda essa capacidade de reagir às doenças que ocorriam aqui, reagir tanto, imunologicamente, reagir com o seu organismo, como também reagindo com os conhecimentos que construíram ao longo do tempo, que é um conhecimento enorme, sabem o que é útil para cada coisa, e isso tudo está sempre interligado pelo sagrado. O sagrado está sempre presente, eles entendem tudo como a mãe floresta, e eles fazem parte dessa floresta ou do bioma no qual eles estão inseridos. Então é fundamental que a gente entenda o passado riquíssimo histórico que esses povos nativos tinham, que são os verdadeiros donos dessa terra, o direito que eles têm às terras indígenas na atualidade,
e a resistência necessária a ser criada, né, ou ser estimulada, fortalecida, porque já existem diversas lideranças indígenas, né, que estão lutando, mas que a população em geral precisa tomar um conhecimento acerca da sua importância histórica desses diversos aldeamentos indígenas e também o direito que eles têm legal, justo, histórico à terra.